As ilhas desertas sempre despertaram o fascínio humano, representando tanto refúgios de isolamento quanto cenários de mistérios e segredos ocultos. Estas ilhas, muitas vezes inexploradas, guardam histórias de naufrágios, civilizações perdidas, tesouros enterrados e fenômenos naturais incomuns. Explorar os segredos que se escondem nessas terras remotas revela uma riqueza de histórias e mistérios que continuam a intrigar e inspirar. Muitas ilhas desertas se tornaram o repouso final de navios que não conseguiram atravessar mares traiçoeiros. Esses naufrágios, frequentemente encontrados em praias isoladas, contam histórias de jornadas interrompidas e vidas perdidas. Restos de madeira envelhecida, mastros caídos e canhões enferrujados evocam uma sensação de mistério e desolação. Alguns desses naufrágios ainda mantêm os pertences de seus tripulantes, enterrados nas areias, preservando um vislumbre do passado. A busca por esses restos submersos alimenta a curiosidade e o desejo de descobrir o que mais pode estar escondido sob as ondas. Histórias de piratas e seus tesouros enterrados em ilhas desertas têm cativado a imaginação por séculos. De mapas antigos marcados com um X, a lendas passadas de geração em geração, a ideia de riquezas escondidas em praias solitárias continua a atrair caçadores de tesouros. Embora poucos tenham realmente encontrado ouro ou joias, a busca por esses tesouros perdidos representa a esperança de descobrir algo valioso e de desvendar os mistérios de épocas passadas. Algumas ilhas são até evitadas pelos habitantes locais devido às lendas de maldições associadas a esses tesouros. Em algumas ilhas desertas, vestígios de antigas civilizações podem ser encontrados, sugerindo que essas terras remotas já foram habitadas. Ruínas de templos, pedras esculpidas e artefatos enterrados contam histórias de povos que desapareceram sem deixar muitas pistas. A descoberta dessas civilizações perdidas oferece uma visão fascinante de culturas esquecidas e de como elas enfrentaram os desafios de viver em isolamento. Em alguns casos, as razões para o abandono dessas ilhas permanecem um mistério, alimentando especulações sobre desastres naturais, conflitos ou outros fatores desconhecidos. As ilhas desertas muitas vezes abrigam espécies únicas que evoluíram isoladamente, desenvolvendo características incomuns. A fauna dessas ilhas pode incluir criaturas que não existem em nenhum outro lugar do mundo, tornando-as verdadeiros laboratórios naturais de evolução. Animais como os dragões de Komodo ou as tartarugas gigantes das Galápagos exemplificam a biodiversidade singular que pode florescer em tais ambientes isolados. A preservação dessas espécies raras é de vital importância, mas também levanta questões sobre como essas criaturas sobreviveram e se adaptaram às condições extremas e ao isolamento prolongado. Muitas ilhas desertas possuem ecossistemas únicos, incluindo plantas que têm propriedades medicinais ainda desconhecidas para a ciência. Esses ambientes isolados protegem espécies de plantas que podem oferecer novas curas e tratamentos, mas que permanecem inexploradas. A coleta e o estudo dessas plantas representam uma fronteira na medicina, com o potencial de descobrir compostos que poderiam revolucionar a saúde humana. No entanto, a exploração dessas ilhas também levanta questões éticas sobre a preservação dos ecossistemas e o respeito às culturas locais que possam ter usado essas plantas por gerações. Algumas ilhas desertas são palco de fenômenos naturais que desafiam a explicação científica. Círculos de pedras perfeitamente formados, luzes inexplicáveis no horizonte e formações rochosas incomuns são apenas alguns dos mistérios que intrigam os visitantes. Esses fenômenos alimentam especulações sobre atividades sobrenaturais, presença de civilizações antigas ou mesmo visitas de extraterrestres. Embora muitas dessas ocorrências possam ter explicações racionais, a falta de estudos detalhados devido ao isolamento dessas ilhas mantém o mistério e a aura de fascínio em torno desses fenômenos. As ilhas desertas muitas vezes vêm acompanhadas de lendas e superstições que passam de geração em geração entre os povos locais. Histórias de espíritos guardiões, maldições ancestrais e eventos sobrenaturais são comuns, adicionando um elemento de mistério e medo a esses locais já isolados.
Essas lendas podem ter raízes em eventos históricos, mas com o tempo, tornaram-se parte do folclore, enriquecendo a cultura oral e mantendo vivas as histórias de mistério e perigo associadas às ilhas desertas. Para muitos, essas histórias são tão reais quanto o próprio isolamento físico dessas terras. Ao longo da história, inúmeras ilhas desertas serviram como refúgio ou prisão para exploradores e sobreviventes de naufrágios. Os relatos de suas lutas pela sobrevivência, enfrentando a solidão, a fome e os perigos do ambiente natural, inspiram tanto terror quanto admiração. Histórias como a de Alexander Selkirk, que inspirou o clássico Robinson Crusoe, exemplificam a resiliência humana em face das adversidades. Estes sobreviventes muitas vezes deixaram para trás sinais de sua presença, como cabanas improvisadas ou inscrições em rochas, lembranças de suas provações e da capacidade humana de adaptar-se e perseverar. Além do que é visível nas ilhas desertas, os oceanos ao seu redor guardam segredos ainda mais profundos. As águas que cercam essas ilhas podem esconder ruínas submersas, cidades afundadas ou formações geológicas incomuns que desafiam explicações. A exploração subaquática dessas áreas revelou estruturas que alguns acreditam ser restos de civilizações antigas, enquanto outros veem como meras formações naturais esculpidas pelo tempo. Esses mistérios submersos continuam a atrair mergulhadores e cientistas, que buscam entender o que se esconde nas profundezas, muitas vezes inacessíveis, desses mares remotos. Algumas ilhas desertas exibem evidências de impactos de meteoritos, com crateras perfeitamente formadas e fragmentos metálicos encontrados entre as rochas. Esses impactos podem ter ocorrido há milhões de anos, mas as marcas deixadas na paisagem permanecem como testemunhos de eventos cósmicos violentos. Estudar essas crateras oferece insights sobre a história geológica da Terra e a frequência com que tais eventos ocorreram. Além disso, essas ilhas tornam-se locais de interesse para cientistas e caçadores de meteoritos, que esperam descobrir novas informações sobre o universo através desses fragmentos estelares. Durante os tempos de guerra, muitas ilhas desertas foram utilizadas como bases militares ou locais estratégicos. As ruínas de bunkers, pistas de pouso abandonadas e restos de armamentos ainda podem ser encontrados em algumas dessas ilhas, lembranças de conflitos passados. Esses locais muitas vezes permanecem isolados e inexplorados, preservando um pedaço da história militar que se perdeu com o tempo. Além disso, o impacto ambiental e as mudanças que essas estruturas causaram nas ilhas ainda são visíveis, tornando-as não apenas locais históricos, mas também testemunhas dos efeitos duradouros da guerra. Algumas ilhas desertas são conhecidas como Ilhas Fantasma, locais que aparecem em mapas antigos, mas que nunca foram encontradas ou desapareceram misteriosamente. Esses locais levantam questões sobre erros de navegação, mudanças no nível do mar ou fenômenos naturais que podem ter submergido ilhas inteiras. As Ilhas Fantasma permanecem um mistério para geógrafos e historiadores, que continuam a debater sua existência e o que pode ter ocorrido com essas terras desaparecidas. Essas histórias alimentam a imaginação de exploradores modernos, que ainda buscam por essas ilhas perdidas nas vastas extensões dos oceanos. As ilhas desertas, com seus mistérios e segredos, continuam a capturar a imaginação daqueles que buscam o desconhecido. Esses locais, muitas vezes inóspitos e isolados, guardam histórias que remontam a tempos antigos, revelando tanto o poder da natureza quanto a resistência humana. Explorar os segredos dessas ilhas é embarcar em uma jornada que nos conecta ao passado e nos desafia a entender melhor o mundo ao nosso redor. Mesmo na era da tecnologia e da exploração moderna, essas ilhas permanecem como lembretes de que ainda há lugares na Terra que guardam segredos esperando para serem descobertos. Até a próxima!